Olá, alunos do Instituto Teológico Quadrangular. Seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre a Carta aos Hebreus. Nessa carta, trataremos de assuntos sobre os três principais tópicos da carta. Falaremos sobre a superioridade de Jesus, sobre os anjos, sobre os profetas, e trataremos de alguns pontos importantes que às vezes nós não encontramos algumas referências na Bíblia. Uma carta que se trata de uma possibilidade daquilo que se traz ao ensino sobre Israel, como os primeiros cristãos, os cristãos da época, para podermos compreender um pouco sobre o que traz a carta para nós. O primeiro ponto disso aí, nós vamos tratar sobre o sacerdócio e a redenção divina, a respeito de Jesus. O segundo ponto é o sacrifício e a redenção divina. O terceiro ponto importante aí, vamos tratar sobre os concertos e a lei, a aliança, o pacto, as promessas divinas feitas dentro do contexto da carta de Hebreus. E um ponto importante que nós possamos, para a gente começarmos a entender melhor, nós falaremos sobre Jesus, a superioridade de Jesus sobre esses pontos que nos trazem. Então, compreendemos a carta de uma forma clara, bem óbvia, é entender que, para ser um sacerdote, na época, no Império, na Idade Média, lá no Antigo Egito, havia uns meios e possibilidades pelas quais se tratavam. Por exemplo, a ideia de como se trataria, qual era a responsabilidade do sacerdote. Ele tinha responsabilidade sobre os cultos e tinha responsabilidade sobre o sacrifício. E quando ele trazia essa ideia ao povo, era uma forma que os reis da época, o império entendia como uma responsabilidade muito grande para tomar decisões a respeito dos fatos em termos aos cultos e ao sacrifício voltado ao tempo e ao povo daquela época. E um ponto que nós vamos tratar também é sobre a ideia da carta está sendo escrita a quem? Aqui direcionado. A gente tem uma ideia de que poderia ser aos gentios, cristãos, ou aos judeus e aos cristãos, ou aos cristãos e aos judeus. Então a gente vai trazer uma ideia interpretativa dentro disso, para que a gente possa poder compreender melhor qual era a ideia. Uma forma cética, que era de uma forma, para nós podermos trazer, uma forma de trazer a espiritualidade, ou trazer o povo de uma forma para religá-los, ou trabalharmos, a forma que Jesus vinha, a ideia do primeiro capítulo aqui, é uma forma que nós possamos entender que era, vamos dizer assim, uma ponte para ligar o homem a Deus. E essa superioridade, a gente vai vendo, dando uma olhada na revista, e a gente vai ter uma compreensão seguinte: a superioridade de Jesus sobre os profetas da época. O profeta era um instrumento de Deus, ou melhor dizendo, era uma boca de Deus na terra. Era Deus falando através do homem. E no termos de Jesus, era Jesus, Deus, para falar ao homem diretamente. Então era uma forma direta, uma forma interpretativa, a gente até diz um kairos, é uma forma direta, uma forma que Deus trazia para se falar ao homem. Então, quando nós entendemos esse ponto, olhamos para a carta aos Hebreus, essa compreensão, a fala, aí alguns textos bíblicos ficam mais claros, se traz luz, se traz entendimento, para que nós possamos passar adiante. Alguns têm dificuldade de interpretar a carta aos Hebreus pela compreensão dos fatos. Quando nós falamos principalmente sobre o sacerdócio, existiam duas formas, duas ordens de sacerdócio. A primeira era da tribo de Levi. A segunda era da tribo de Melquisedeque. Uma compreensão óbvia é que a tribo de Levi era a tribo dos adoradores,
né? Aquela tribo que foi separada para adoração. A tribo de Melquisedeque é aquela tribo que nós titulamos como a tribo do leão de Judá. A superioridade da onde vinha, de como vinha e como era. Outro ponto importante, um sacerdote, ele só poderia ser levado ao sacerdócio, ou à unção, ao preparo do sacerdócio, em um ponto. Primeiro, que ele tinha que ter acima de 30 anos, né? Segundo, ele tinha que ser homem, né? Terceiro, tinha que ser alguém perfeito, sem defeitos, né? Sem quebradiço, né? E o outro ponto importante disso era entender que esse homem tinha que ser chamado por Deus, levantado por Deus, escolhido por Deus, para que ele pudesse exercer a função daquilo que ele foi chamado, né? Então esse título não poderia ser levantado ou dado do homem para o homem, mas ele tinha que ser dado de Deus para o homem. Então, o sacerdócio era uma forma de Deus tratar com o homem diretamente. Então, quando nós olhamos para o primeiro capítulo aqui da revista, nós entendemos essa superioridade e como que era tratado cada forma. Por exemplo, se Deus precisasse trazer ao homem a religá-lo, como seria? De que forma seria? Era tratado de uma forma seguinte: pegava-se um cordeiro em torno de 1 ano e levava ele ao sacrifício, né, para que pudesse fazer aspersão ou derramamento de sangue, tanto primeiramente pelo altar, né, pelo sacerdócio, e depois pelo povo. Era uma forma de redimir o pecado do povo, aquilo que o povo tinha feito. Era uma forma de dizer assim: estão perdoados os pecados. Trazia o homem uma consciência de ligá-lo a Deus novamente. Então, aí agora só em um outro tempo, ou, por exemplo, quando se fazia esse sacrifício, quando trazia-se esse sacrifício, existia o sacerdote que fazia aquilo semanalmente, existia o sacerdote que tinha que fazer algumas. É a interpretação, tá, gente? É uma forma de entender. Na Idade Média, existiam aqueles que até faziam os sacrifícios diários, né? Então, era uma forma de interpretação, né? A saber que nós não erramos de ano em ano, nós erramos a forma de se errar, de se cometer, quando a Bíblia nos traz um entender, uma compreensão, é que havia uma necessidade disso. Então, quando nós entendemos esse ponto, nós olhamos o seguinte: nós vamos entender o ministério de Jesus, né, entre o ministério profético e o ministério de Jesus, como eu disse aqui, já dentro dessa ideia catalogada de que o ministério e os profetas, como se agiam, como se trabalhavam, de que forma, né, era feito essa compreensão, para que a gente não viesse a ter uma má interpretação. Será que os profetas do passado eram maior que Jesus? Será que os profetas eles eram maiores do que Cristo, né? Por exemplo, Moisés, né, que foi um grande da sua época, Arão, né, Josué, foram grandes da sua época. Será que eles foram maior que Jesus? Então, só para nós entendermos. Falaremos também a diferença entre Cristo e os anjos, né? Essa diferença, o anjo é um mensageiro, né? Tem até uma palavra hebraica que intitula isso, que é chamado de matif, que significa pingar, né? Sempre. Aquele que traz a mensagem. Em outra interpretação, significa aquele que traz a mensagem. Só que Cristo, essa diferença entre eles, a gente vai ver o seguinte: quando nós entendemos a angiologia antiga, a gente vai ter que entender o seguinte: essa mistura variada de formas mitológicas possíveis é uma ideia, não é uma ideia primitiva, formando um conceito de doutrinas que vem sempre conduzida à realidade bíblica. A gente vai ter que compreender o seguinte: os anjos, eles eram chamados de mensageiros, aqueles que traziam uma mensagem. E Isaías esboça algo e fala que
que ele traria uma mensagem diferenciada, chamada, né? Então, até voltado ao nome de Jesus, né? Isaías falou várias coisas, por exemplo, e ele se chamará-se Príncipe da Paz, né? Conselheiro, Deus forte, voltado à mensagem. Então, a função do anjo, então a gente vai ver aí, a função do anjo era trazer uma mensagem ao povo, né? Da parte de Deus. E quando Jesus vem para trazer isso, essa mensagem do céu, de Deus ao homem, que era o seu resgate. Então nós entendemos o seguinte, quando nós entendemos assim, nós vamos ver que as possibilidades do anjo, essa diferença, vai haver no aspecto seguinte, o anjo vinha, trazia a mensagem e aplicava ao povo, mas o povo continuava da mesma forma. Jesus veio e trouxe uma mensagem de salvação, e essa mensagem, ela entrou ao coração do homem, né? Como diz João capítulo 1, vai dizer que o verbo se fez carne, habitou entre nós. Quer dizer, o anjo trazia a palavra. Aí Jesus é a própria palavra materializada, né? Concretizada de Deus, de tudo aquilo que já tinha sido anunciado. Então, outro ponto que nós vamos falar aqui é a superioridade de Jesus sobre também Moisés e Josué, né? Porque Moisés conduziu o povo ao deserto e ficou no deserto. Jesus conseguiu conduzir o povo e vai levar para a eternidade, e essa permanência, né, da sua palavra, né, falando a superioridade de Jesus sobre Moisés, vai permanecer. Ao outro ponto importante aqui é nós entendermos a superioridade de Jesus sobre Josué, né? Que marcou uma geração, que marcou um tempo. E a compreensão disso é muito óbvia, né? A gente vai ver que o relacionamento entre Josué e Jesus é muito fundamental. Por exemplo, o seu nome, né? Josué significa Oxua, né? Ou ungido, né? Que fala de Salvador, salvação, perdão. E Jesus é Yeshua, ou ungido, aquele que foi separado, né? Salvador. Então, nós entendemos isso. Então, quando nós chegamos à compreensão desse fator, nós vamos entender o seguinte, que Cristo, dentro da carta aos Hebreus, ele traz uma ideia não como alguém que Jesus até ensina na sua palavra sobre a ideia de ser a humildade, né? Não de como melhor, de menosprezo, mas como alguém que estava acima deles, ou alguém que tinha enviado eles a fazer algo. E no caso quando nós olhamos aqui, no caso de Josué, que fez uma grande obra, né, Deus mostrou para ele, dentro das possibilidades, quem era Deus na vida de Josué. Da mesma forma, Deus mostrou quem era Deus na vida de Jesus. Então, essa superioridade, essas semelhanças, a gente consegue entender bem. O outro ponto aqui, queridos, para que nós possamos, a semelhança entre Arão e Cristo. Arão foi nomeado pelo homem para ser sacerdote. Jesus foi nomeado por Deus para ser sacerdote. Então essa ideia a gente vai entendendo um pouquinho melhor, compreendendo, a partir do momento que a gente vai trazendo a história tanto de Arão quanto a de Cristo. E da mesma forma, Cristo não se nomeou como sacerdote sozinho, né? Como eu disse lá atrás, não podia ser nomeado sacerdote por conta própria, né? Quem nomeava, quem titulava, quem trazia isso era o próprio Deus. Então essa ideia, a gente entende o seguinte, né? É o que está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 5, que traz um entendimento melhor para nós. E quando nós trazemos essa ideia, voltado a Arão e Cristo, a gente vai ter que entender o seguinte, o sacrifício oferecido por Arão trazia o perdão de Deus e apenas o prolongava da vida aos homens na terra. Mas o sacrifício de Cristo, infinitamente superior ao sacrifício de Arão.
e não trouxe somente o prolongamento da vida dos remidos na terra, mas também trouxe a salvação eterna a todos. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então a gente entende que quando a carta dos Hebreus, capítulo 5, versículo 9, traz essa ideia, então Jesus não trouxe apenas um prolongamento como Arão fez, mas trouxe para nós uma vida eterna. Trouxe para nós a vida eterna. Então eu concluo aqui dizendo o seguinte: a superioridade de Jesus sobre os profetas, sobre os anjos, sobre Josué e outros, né? A gente conclui aqui o seguinte: Jesus, como diz a sua palavra, a Bíblia diz que ao nome de Jesus foi dado essa autonomia, né, sobre todos os nomes. Então, a superioridade de Jesus aqui no capítulo 1, esse capítulo 1 que nós estamos tratando, a primeira carta aos Hebreus, fala dessa superioridade, né? Então, nós entendemos que quando Jesus conclui ou traz essa ideia através da carta, ao escritor, a carta aos Hebreus, essa superioridade ela é infinita.